A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouco mais sério do que o normal. Não dá pra brincar tanto no episódio de hoje e vocês vão entender o porquê. O ex-presidente Jair Bolsonaro tá de volta ao centro das atenções, mas agora em um cenário um pouco diferente. Os juízes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram por aceitar as acusações criminais contra ele, o que abre um caminho para um julgamento histórico. Bolsonaro é acusado de tentar um golpe após sua derrota nas urnas em 2022, que é um caso que já vem sendo comparado aos de outros ex-presidentes da América Latina. Essas acusações surgem após os eventos de 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores invadiram os prédios do governo em Brasília. O Ministério Público alega que Bolsonaro estava à frente de uma organização criminosa, entre aspas aqui, com o objetivo de instaurar um projeto de poder autoritário e até de matar figuras públicas-chave. E isso, ao contrário de Donald Trump, que retornou à Casa Branca sem enfrentar julgamento por acusações semelhantes, Bolsonaro ele se vê diante de um processo que pode mudar seu futuro político e até a sua chance de concorrer novamente em 2026. Ele nega qualquer envolvimento e se diz vítima de uma motivação política do Supremo. E o que mais aconteceu? Bom, o futuro de Bolsonaro está sendo decidido nesse exato momento e nós vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre os próximos passos dessa história. E vamos falar também sobre o cenário econômico do Brasil, que, como você já deve imaginar, não está fácil. O Banco Central do Brasil acabou de sinalizar que o ciclo de aumento de taxa de juros ele vai continuar. Isso tudo mesmo com dificuldades como a inflação. A Selic foi elevada para 14,25% e, como se não bastasse, o comitê avisou que o próximo aumento ele, vai ser menor. Mas o que isso significa para o bolso do brasileiro, para o nosso bolsinho? Com os preços dos alimentos lá em cima, a inflação acelerando nos serviços e uma economia com uma demanda ainda pressionada, a situação ela não é simples, vamos entender. O governo ele tem tentado conter os impactos com medidas para apoiar o consumo, mas também sabemos que isso pode acabar empurrando ainda mais os preços para cima. No meio disso tudo, tem um pontinho branco que é o Lula, que vê sua popularidade sendo afetada pela inflação. E o Brasil lida com a pressão dos investidores sobre a sua disciplina fiscal. Calma, muito caos, certo? E se você acha que esse cenário não poderia piorar, os analistas do Banco Central já estão prevendo que o crescimento da economia vai ser bem abaixo do esperado para os próximos anos. Olha só esses dados. Para 2025, a previsão de crescimento é de apenas 2%, o que está bem longe dos 3,4% registrados em 2024. Então vamos detalhar mais esse cenário do episódio de hoje também e entender o que ele significa para o futuro próximo do nosso país. Lembrando que você pode seguir nosso podcast. Sério, segue a gente, clica aqui no nosso perfil e põe ali para seguir para você ficar atualizado diariamente das principais notícias. Também temos a nossa playlist aqui na descrição do episódio, a trilha do dia, que você pode seguir ela também. E inclusive você pode deixar aqui nos comentários o que tocou antes do episódio começar para você, certo? Vamos lá. Bom, vamos começar falando dessa história do Bolsonaro. Os juízes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, eles votaram para aceitar as acusações criminais contra Jair Bolsonaro. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso prepara o caminho para o ex-presidente ser julgado por tentar um golpe após perder as eleições de 2022. Isso a gente já viu no começo do episódio. O que acontece é que todos os 5 juízes da primeira turma concordaram em manter as acusações feitas pelo Procurador-Geral da República em fevereiro. Essa decisão é uma parte importante do processo criminal que é analisado por um grupo menor de juízes ao invés dos 11 do tribunal. O caso contra Bolsonaro ele pode se tornar um dos julgamentos mais importantes da América Latina, lembrando a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva em 2017 por corrupção, que mais tarde acabou sendo anulada. Isso também faz um contraste com os Estados Unidos. Se você se lembra, o aliado de Bolsonaro, Donald Trump, retornou à Casa Branca neste ano, mas não foi julgado pelas acusações de tentar anular sua derrota nas eleições de 2020. Já o caso contra Bolsonaro está relacionado aos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores invadiram prédios públicos em Brasília, isso logo após Lula assumir o poder. O Ministério Público alegou que Bolsonaro liderou uma, abre aspas, organização criminosa, fecha aspas, com um projeto autoritário e estava ciente de um plano para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do STF, o Alexandre de Moraes.
Bolsonaro e seus advogados não comentaram imediatamente sobre a decisão. O ex-presidente já negou qualquer irregularidade e afirmou também que não estava em Brasília no dia da tentativa de golpe. Bom, um pouco antes da votação, Bolsonaro postou nas redes sociais que o Supremo Tribunal Federal estava agindo politicamente, tentando impedi-lo de concorrer à presidência em 2026. Ele inclusive afirmou que está sendo julgado de forma injusta. Bom, sobre o julgamento, ainda não se sabe quando ele vai começar de fato. Bolsonaro ele espera que o retorno de Trump ao poder ajude a evitar seus problemas legais e que ele possa concorrer nas eleições de 2026. Porém, ele está inelegível para essa eleição devido a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que proibiu ele de ocupar cargos públicos por 8 anos. Além de Bolsonaro, o general aposentado Walter Braga Neto, que é ex-companheiro de chapa do Bolsonaro em 2022, também vai enfrentar julgamento, assim como outros oficiais militares envolvidos no suposto plano de golpe. Bom, desde a sua derrota, Bolsonaro vem enfrentando várias investigações legais. A Polícia Federal também sugeriu acusações contra ele por supostos registros de vacinação falsificados e também pela venda ilegal de presentes recebidos de governos estrangeiros. Em fevereiro de 2024, a polícia apreendeu seu passaporte e o STF proibiu que ele saísse do país para participar da posse de Trump. Já o seu filho, Eduardo Bolsonaro, anunciou que tiraria uma licença do cargo de deputado e viveria nos Estados Unidos, onde tem buscado apoio republicano para ajudar seu pai nas batalhas legais contra o STF. E, bom, galera, essas atualizações que temos até o momento sobre o julgamento. Assim que sair novas notícias sobre o caso, a gente traz aqui no podcast. Bom, vamos falar de economia. O Banco Central afirmou que vai continuar aumentando a taxa de juros devido à inflação persistente. Isso a gente viu nos últimos dias. Na ata da reunião de política monetária de 18 e 19 de março, o banco destacou também que os preços elevados dos alimentos estão pressionando outros setores e que a inflação dos serviços aumentou recentemente. Bom, por isso a taxa básica de juros, a famosa Selic, foi elevada em 1 ponto percentual para 14,25%. E o banco também indicou que o aumento futuro ele vai ser mais moderado. Olha só, de acordo com a ata que eles publicaram, a decisão foi tomada levando em conta o efeito demorado da política monetária, ou seja, os efeitos dos aumentos anteriores eles ainda não foram totalmente sentidos pela economia. Pois é, o Comitê do Banco Central também informou que o próximo ajuste vai ser menor, mas não especificou exatamente quanto ou quando será. Vale lembrar, gente, que desde setembro do ano passado o Banco Central já aumentou a Selic em 3,75 pontos percentuais, isso por conta da inflação que não para de crescer aqui no país. Fatores como clima e flutuação nas taxas de câmbio têm pressionado o custo de vida, eu acho que vocês também têm sentido. Apesar da alta demanda impulsionada por gastos públicos e também o baixo desemprego, há sinais aí de desaceleração na atividade econômica. Em fevereiro, os preços ao consumidor subiram 1,31%, o que, olha gente, é o maior aumento mensal em 3 anos, principalmente por causa da habitação, educação e também alimentos. A inflação anual atingiu 5,06%, bem acima da meta, que era de 3%. Os membros do Banco Central expressaram preocupação com a inflação futura, que deve permanecer acima da meta até junho de 2025. Eles também alertaram que se a inflação continuar fora do controle, isso pode afetar a credibilidade da política monetária. E, gente, não é só o nosso bolso que é impactado pela alta inflação. Isso também tem afetado a popularidade do presidente Lula, que tomou medidas já para estimular o consumo. Algumas das quais, vamos combinar, podem acabar pressionando os preços ainda mais. Além disso, a preocupação dos investidores com a situação fiscal do Brasil e a dívida pública pode aumentar a taxa de juros neutra, o que, por consequência, pode afetar a eficácia da política monetária. Bom, o cenário global também apresenta incertezas geopolíticas e também um crescimento econômico mais fraco, o que, consequentemente, vai preocupar os formuladores de políticas. Analistas já esperam que a economia brasileira cresça cerca de 2% neste ano e 1,6% em 2026, o que é bem abaixo do crescimento de 3,4% que foi registrado no ano passado. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohian Queiroz. Uau! E bora dar uma olhada aqui nos comentários. Eu já tô rindo já, porque a Lidia Elaine diz: eu amo o uau, que toca quando, fala que o Lohian editou o episódio. Ela disse que foi stalkear o Lohian, que é o editor, e se deparou com um Insta privado, cuja foto principal é de um olhar ameaçador. Ela disse que achou melhor não seguir.
Não sei. Por que só falta isso, Lohan? Fiquei curioso agora também. Ok, Lidiane, você me deixou numa situação complicada. Essa foto em questão eu tirei quando eu tinha em torno dos meus 18 a 19 anos e ela ficou lá no meu perfil desde então, que por acaso é privado porque eu tento sempre separar a minha vida pessoal da profissional. Mas para quem ainda tem interesse em me conhecer um pouco mais, eu convido vocês a virem ao meu LinkedIn, Lorian Queiroz. Cíntia Castro diz, só queria elogiar o editor para ouvir o uau mais uma vez. Adoro o podcast, ela disse. Uau! E olha só, Laura Caroline diz, já estava na hora de competirem fortemente com a OpenAI, agora só falta ter uma qualidade melhor ou superior. Eu pessoalmente prefiro usar o ChatGPT mesmo, mas é bom saber que tem sempre outras opções. E ela disse isso porque no episódio passado nós falamos de como a China está inundando o mercado com novas IAs, novos produtos de inteligência artificial. E, gente, eu vou ficando por aqui hoje. Até o próximo episódio. O próximo episódio deve ser com a prima Nayara. E nos vemos lá. Tchau, tchau. Um big beijo.